Olá, meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que é ouvinte deste canal, você que pela primeira vez está chegando a este canal. Eu peço o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que tem deixado os seus compromissos por alguns minutos, deixado os seus afazeres, para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue, queridos, lhe abençoando poderosamente. Queridos irmãos e minhas irmãs, estou aqui para dar continuidade à segunda parte do versículo 42 de Atos 2. Na última mensagem, eu disse que iria dividir esse versículo em 3 etapas. E hoje nós vamos continuar entendendo, compreendendo por que a igreja primitiva era uma igreja tão perseverante e por que ela tinha tanto interesse pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Visto que, como já disse em outra mensagem, ela foi uma igreja bastante perseguida, passou por alguns massacres, mas não desistia, não negava a fé. Nós iniciamos o versículo 42, falando de perseverança e sobre doutrina. Todos nós sabemos que doutrina é o ensinamento das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esta igreja era uma igreja que tinha interesse pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus, ela não deve ser substituída pelos meus testemunhos. Momentos de testemunho é testemunho. Momentos de palavra tem que ser pregada a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos que tinham a missão, que tinham a responsabilidade de doutrinar aquela igreja, eram homens estruturados, instruídos na palavra. Eles tinham base para doutrinar o rebanho. Eles não iam contar a história de si mesmo, contar o seu passado, não. Eles pregavam a palavra de Deus. Eles tinham prazer em doutrinar a igreja. E a igreja tinha prazer de se alimentar da palavra, porque eles não iam para contar história. Louvado seja o nome do Senhor. Eles iam para ministrar a palavra. Você já pensou que hoje muitas pessoas estão desinteressadas ou os nossos cultos estão perdendo a essência? Louvado seja o nome do Senhor, porque nos falta a palavra. Não se está tendo mais desempenho, compromisso, fidelidade em pregarmos a palavra.
A igreja de Atos não. Era uma igreja doutrinada pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje se lê um versículo, 2 versículos da palavra de Deus, e o que a gente faz? Vamos contar história. Vamos falar de onde a gente veio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar do nosso passado, quem era nós. O testemunho é inevitável. Devemos testemunhar de onde Deus nos arrancou. Isso não é errado. De onde Deus nos tirou. Isso não é errado. Mas nós devemos ter um momento para testemunhar sobre isso. O momento da palavra deve ser pregado, como já lhe disse, a palavra. Não deve ser substituída a palavra de Deus por coisa alguma. O meu testemunho não deve ser maior do que o meu interesse pela palavra. Louvado seja Deus. E como já disse, e vou continuar dizendo, hoje, os nossos cultos estão perdendo a essência. Muitos cristãos estão perdendo o interesse de ir à casa de Deus, porque hoje a palavra está ficando para segundo plano. Não se tem mais interesse pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho é bom? É. O testemunho é bom? É. Mas quem edifica a vida do cristão, quem nos ensina a termos comunhão com Deus, é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que é líder, você que está em frente de uma liderança, ensine o seu rebanho a se alimentar da palavra. Eu não sei qual vai ser a sua opinião. Eu não sei qual vai ser o seu comentário sobre o que eu estou falando nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem a liberdade de se expressar. Então, a igreja de Atos, mesmo em uma tremenda perseguição, ela tinha zelo pela palavra. Ela era orientada pela palavra. Ela crescia na palavra. Ela andava na palavra. Ela se alimentava da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, o que esta igreja tinha? Comunhão. Você vai observar que esta igreja tinha doutrina, mas ela tinha comunhão. Comunhão uns com os outros. Era uma igreja que tinha problema? Tinha problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? A igreja ela é formada de seres humanos. E cada um de nós temos uma personalidade diferente. Tinha problema como hoje a gente tem esta igreja. Mas era uma igreja fortalecida na comunhão. Os irmãos entre si, existia entre eles uma coisa que pouco a gente vê hoje, nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existia neles comunhão, eles eram unidos.
Queridos e amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Deus opera onde existe comunhão. Hoje a gente quer decidir, a gente quer fazer o que a gente pensa, a gente não pede opinião mais para ninguém. Cada um quer fazer, trabalhar, agir de um jeito. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão entre nós está se findando, se acabando. E, lamentavelmente, em algumas igrejas, não existe mais comunhão de uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe mais união. Há uma grande desunião dentro da igreja de Deus. Por isso que o adversário das nossas almas, ele tem agido, ele tem trabalhado, ele tem conquistado vitórias incansavelmente no meio do povo de Deus. Por quê, irmão? Por causa da desunião. Deus não opera onde existe conflito, onde existe desunião. Louvado seja o nome do Senhor. Deus opera aonde há comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje há uma discordância muito grande dentro da própria casa de Deus, porque os irmãos não se entendem mais. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos não têm mais aquela fidelidade, aquele carinho uns pelos outros. Hoje, como já disse, cada um faz do seu jeito, cada um decide fazer o que quer. Muitas vezes não adianta nem a liderança dar a sua opinião ou chamar a atenção, porque às vezes a pessoa se rebela contra a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então há uma discordância tremenda, mas na igreja de Atos, eles eram unidos, eles tinham comunhão. E através da comunhão que aquela igreja tinha, nós vamos descobrir na última mensagem, Deus fazia prodígios. Deus operava sinais através da comunhão dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, o que esta igreja tinha? Eles partilhavam o pão. Hoje a gente vê as pessoas passando necessidade. E parece que a gente tem prazer nisso. Parece que a gente tem prazer em ver os nossos irmãos passando necessidade. Existe o pecado da omissão, queridos. Muitas vezes, você pode ajudar alguém e não se disponibiliza a fazer isso. Isso é pecado. Como eu já lhe disse, essa igreja tinha problema? Tinha. Tinha dificuldade? Tinha. Tinha necessidade? Tinha. Como nós temos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa igreja tinha comunhão. O irmão estava passando pelo momento de dificuldade. A igreja estava unida. A igreja estava unida, disponibilizada a ajudar. Você que me assiste agora, você que me ouve agora, nesse momento, pense aí se está da mesma forma na sua igreja. Se os irmãos têm o mesmo coração que esta igreja tinha em ajudar o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, queridos,
a gente expõe os nossos irmãos. Louvado seja Deus. Alguém que está passando por uma necessidade, alguém que está vivendo um momento difícil, precisando da nossa ajuda, a gente chega a expor os nossos irmãos. Louvado seja Deus. Então, queridos, esta igreja era uma igreja que tinha doutrina, tinha interesse pela palavra. Esta igreja ela tinha comunhão. Esta igreja, mesmo dentro das suas necessidades, ela partia o pão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tinha necessidade? Tinha. Mas eles não iam expor os irmãos no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eles se juntavam, eles iam lá e faziam a sua oferta de coração. Como eu disse agora há pouco, às vezes a gente tem prazer, queridos, em ver os nossos irmãos passando por necessidade e a gente não move nada para ajudar. A gente não faz nada para contribuir. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é dando que se recebe, é ajudando alguém que somos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está me assistindo agora e sabe de alguém que está precisando, necessitado, ajuda esta pessoa. Abra o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Abra o coração, contribua. Dê a sua oferta, contribua com algo que alguém está necessitando. Muitas vezes, até para a obra de Deus, a gente fecha a mão, querido. A gente não abençoa, mas a gente quer ser curado de uma enfermidade, a gente quer porta de emprego aberta, louvado seja o nome do Senhor. A gente quer os nossos benefícios da parte de Deus. Mas a pergunta é, você tem abrido a mão para contribuir com a obra de Deus? Com o seu irmão? Você tem abençoado? Muitas vezes a gente questiona porque fulano é tão abençoado e a gente não é. Porque irmão tal é tão abençoado e a gente não é. Muitas vezes até o próprio ímpio é tão abençoado mais do que o crente. Por quê? Porque contribui, porque ajuda, semeia na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja as condições desta igreja. Nesta igreja, Jesus operava milagres e prodígios. Nós vamos descobrir na última série deste versículo os sinais, as maravilhas que o Senhor operava, porque era uma igreja unida, uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que tinha interesse em contribuir, em ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje as coisas, infelizmente, mudaram. Estão diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o cristão, quando ele tem conhecimento da palavra, quando ele é instruído pela palavra, ensinado a palavra, louvado seja o nome do Senhor, ele quer viver segundo a palavra. Louvado seja Deus para todos sempre. Por isso é que, mais uma vez eu digo, a nossas lideranças se interesse a ensinar o seu rebanho, viver segundo a palavra. Não zele pelos seus próprios interesses, pelo seu bem-estar, porque hoje tem muitas lideranças desse jeito, dessa forma, preocupado apenas com seus próprios interesses.
com seu próprio bem-estar, deixando de ensinar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu quero deixar esta breve e rápida mensagem da palavra do Senhor. Seja um crente que viva a palavra. Seja um crente doutrinado na palavra. Tenha comunhão com seu irmão. Ajudem no partir do pão também. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha comunhão. Hoje, dificilmente os cristãos se reúnem. Dificilmente. Para ter um momento de comunhão entre si. Dificilmente isso hoje acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, eu quero deixar esta breve mensagem. Só peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações e compartilhe. Deus abençoe e você fique na paz do Senhor Jesus Cristo.